parte, né? Segunda parte dessa parte do Sermão do Monte. Vamos ler o trecho mais uma vez, só que agora vamos ler apenas dos versos 25 ao 30. Diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Na verdade, já passei do 30, né? Vamos até o 32, mas eu só vou comentar até o 30. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Semana passada nós fomos aqui até o 32, hoje vamos até o 30, semana que vem vamos no 33 e no 34. O fato é que nós estamos lidando agora, nós semana passada terminamos falando sobre o que não é proibido, o que Jesus não está proibindo aqui. E Jesus não está de forma alguma proibindo que sejamos precavidos, cuidadosos. Jesus não está proibindo que a gente deixe de pensar, pelo contrário, Ele quer que a gente reflita, considerem, lembra? Considerem, prestem atenção nas coisas e avaliem corretamente. Mas, sem dúvida, Ele está destacando e chamando a atenção para aquilo que nós estamos chamando aqui de preocupação ansiosa. É aquilo que nos faz acreditar que a concorrência vai ser interessante. Deixa eles lá. Deixa, filha, deixa eles. Deixa eles, tá bom. Isso é um bom barulho. Né? E essa preocupação ansiosa, essa é aquela que mobiliza e nos faz pensar em verdades. Essa é aquela que nos anula. Essa é aquela que não é fruto de uma reflexão honesta das circunstâncias e nem muito menos uma prevenção zelosa diante das dificuldades que a vida pode apresentar, mas essa é aquela sensação mentirosa de que nós podemos controlar o ontem, o hoje e o amanhã. Essa é imobilizante, porque essa frustra, porque nós muito rapidamente percebemos que não temos esse controle. Ela traz consigo, vamos falar um pouco disso daqui a pouco, um estado de murmuração muito forte, porque ela gera incredulidade e ataca fortemente a nossa fé. É isso que Jesus está combatendo. É isso que Jesus está ensinando a não fazer. E é aqui que a gente cai mesmo, né? É aqui que a gente tropeça mesmo. Vamos ver dois malefícios, inicialmente, da preocupação ansiosa. O primeiro malefício é que essa preocupação ansiosa ela é incompatível com a fé em Jesus Cristo, com a fé bíblica. Essa preocupação ansiosa ela anda na contramão daquilo que nós dizemos que cremos. Providência divina, na soberania de Deus, no amor de Jesus, enfim. Coisa que a gente confessa muito facilmente. Aqui no verso 30, Jesus se dirige àqueles que ficam muito facilmente com essa preocupação ansiosa, por causa de roupa, por causa de comida, e chama essas pessoas de homens de pequena fé. Eu creio que o motivo que Jesus apresenta para nós confiarmos em Deus é muito interessante. Primeiro vem da criação humana, nós como seres humanos, e depois vem da criação não humana, que são flores, são pássaros, coisas de menor valor, importantes, mas de menor valor,
de maior valor somos nós, os seres criados à sua imagem e semelhança. E Jesus pega esses dois extremos, o maior e o menor, a sua criação, a criação do homem, o ser humano criado à sua imagem e semelhança, e a criação do não humano como algo menor, pois não tem a imagem e semelhança de Deus, mas foi criado para trabalhar num contexto de mundo criado, cooperar com a existência do homem, e não exatamente, não obviamente ter as responsabilidades e os privilégios de quem tem a imagem e semelhança de Deus, mas esses são os modelos que Jesus apresenta para que nós paremos, consideremos e confiemos em Deus. Diante da nossa experiência humana, nós vemos o seguinte: Deus nos criou, nos deu vida, e Ele sustenta a nossa vida, Ele sustenta, nos mantém vivos, mantém vivo o nosso corpo, nos dá funcionalidades, e esse é um fato da nossa experiência diária. Só que a gente muito rapidamente esquece que nós não nos fizemos. E nem muito menos nos autossustentamos. Nós não nos mantemos vivos simplesmente porque nós decidimos intelectualmente isso. Há todo um conjunto de circunstâncias onde eu não tenho como interferir, que trabalham continuamente para que eu continue vivo. Estranho isso, né? Nós não nos fizemos. Isso é para a gente parar e pensar. Se nós não nos fizemos e não tem o que nós possamos fazer para nos manter vivos diante de um contexto, obviamente, aquilo fora do meu alcance, né? Aquilo que funciona naturalmente, eu nem sei o que está acontecendo, mas está acontecendo para que eu esteja vivo. Isso, obviamente, nos coloca numa posição de ser humano vivo e mais importantes, obviamente, do que a roupa que a gente veste. Até mais importante do que a comida e a bebida, porque é algo externo, que de uma forma ou de outra eu vou ter, talvez não na abundância ou na qualidade que talvez a gente queira o tempo todo, mas de uma forma ou de outra teremos. Agora, o que eu não tenho como fazer com que exista ou funcione, e está existindo e funcionando, porque Deus decidiu assim. Não é possível que esse ser criado por Deus, eu e você, a sua imagem e semelhança, e hoje salvos, podemos adorá-lo, bendizê-lo, reconhecer a sua boa mão sobre nós, isso seja de menos importância do que os cuidados da vida, que é colocado aqui como roupa, comida e bebida. Então, se Deus já cuida do maior, ou seja, da nossa vida, do nosso corpo, será que a gente não pode confiar nele no fato dele cuidar do menor, que seria roupa, alimento e bebida e o que bebemos? Será que nós temos motivos para questionar que o Senhor provê? Mais uma vez, nós temos que lidar com a realidade de que nós estabelecemos normalmente padrões que Deus não está nem um pouco preocupado com os meus padrões. Nem um pouco. Meus padrões de comer, de beber, de vestir. Não é isso que Deus está dizendo quando Ele disse aqui, olha, vocês estão com a preocupação, a mente de vocês está tão ocupada com aquilo que não é fundamental. Aí você pode pensar, mas como não é fundamental, pastor? É lógico que nós temos que comer, beber e vestir. Só que nós colocamos isso num padrão tão alto que simplesmente fica numa posição maior, porque a gente compete com as nossas roupas, com quem tem a roupa melhor. A gente compete com quem tem uma geladeira mais cheia do que a nossa. A gente compete com quem tem mais regalias do que nós. Então é a nossa competitividade que nos faz perder de vista que o corpo é maior do que
as coisas que estão ao redor. Corpo no sentido da vida e o sustentador da vida. O problema está nos nossos padrões. Onde está a nossa mente? A Bíblia nos diz que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso... Já aprendemos isso, Jesus acabou de falar aqui ainda há pouco, no monte. Vamos já entrar um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas a lógica é inevitável aqui no verso 27. Jesus coloca aí, ele dá uma reforçada com a pergunta: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Irmãos, a gente não pode acrescentar nem 5 segundos no curso da nossa vida. Eu li um comentário muito interessante que falava sobre a questão, eu só não usei porque não está aqui explicitamente no texto, nem no texto correspondente lá em Lucas 12, 22 em diante, mas não podemos acrescentar nem 5 centímetros ao nosso tamanho, à nossa altura, por nossa iniciativa, num processo natural, de jeito nenhum. Mas Deus faz isso conosco desde que nascemos. A gente cresce. E crescemos porque Deus soberanamente decidiu que nós cresceríamos. Então são coisas tão básicas. A questão do tempo, por exemplo, a gente não pode acelerar uns 10 segundos, 5 segundos ao curso da nossa vida. O texto aqui, na verdade, ele fala de 1 hora, né? Verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja? Poxa, 1 hora é um negócio muito grande, né? Segundos. Na verdade, é o excesso de preocupação com alongar a vida que tem levado muitas pessoas ao infarto, às ansiedades, às depressões, aos medos, aos pânicos. É o contrário, né? Por isso, se nós deixamos essas coisas, cremos que isso tem e está, querendo eu creia nisso ou não, isso está sob os cuidados de Deus. E por isso nós deveríamos confiar mais nele para coisas de menor importância, como alimento e a roupa. Eu vi uma chargezinha esses dias, onde tinha aqui um prédio de luxo e aqui um hospital. Aí saía assim um balãozinho dos dois. E no prédio de luxo, a pessoa gritava assim: não aguento mais essa vida! Um prédio de luxo. Aí saía um balãozinho da janela do hospital. Ai, muito obrigado, Senhor, porque eu estou vivo mais um dia. É mais ou menos isso que acontece conosco no problema das prioridades, que a gente vai tratar lá nos versos 33 e 34. É mais ou menos por causa disso, dessa perspectiva sempre retardada, no sentido de atrasada, em relação ao que devemos realmente nos preocupar ou onde devemos botar a nossa confiança e esperança, é que nos faz ter essa coisa paradoxal, né, entre onde eu poderia estar adorando a Deus e reconhecendo Deus em todos os meus caminhos, e não reconhecendo Deus quando as coisas acontecem de acordo com os meus padrões de bem-estar ou de suficiência. Isso é algo muito delicado. Isso tem que nos fazer avaliar a nossa própria vida. Vamos ver fortemente isso nos versos 33 e 34. Mais adiante, então, Jesus, ou depois disso, Jesus se volta para ilustrar isso que ele está falando com este mundo não humano, que ele também criou e argumenta essas mesmas coisas, mas de outra maneira. Ele vai usar, então, a ilustração das aves, dentro do contexto do cuidado divino e alimentá-las, no verso 26, e as flores, no seu cuidado, ou no cuidado divino, investir as flores, nos versos 28 a 30. Mais uma vez, Jesus nos manda olhar. Olhar no sentido não meramente platônico, mas olhar no sentido reflexivo. Olhar considerando, refletindo, pensando sobre as circunstâncias, o cuidado providencial de Deus nesses dois casos, com as plantas, com as florzinhas, com as ervas do campo e com os pardaizinhos, com as sabiás, com os passarinhos que estão por aí. Na verdade, Jesus deixa bem claro a ênfase dele nos pardais e nas pombas, né? Como algo que, quando as pessoas não tinham dinheiro, no primeiro século, iam ao templo
E se não tinham um cordeiro para levar, levavam ou um pardal ou uma pomba, porque era bem baratinho, né? 2 pardaizinhos e 2 pombinhas, porque era bem barato, bem barato. Mas Jesus diz no verso 26, observem as aves do céu. Irmãos, realmente nós deveríamos levar isso mais a sério. Não o fato de ficar vendo passarinho, é muito legal ver passarinho cantar, mas me vem à cabeça meu sogro com os canarinhos da terra dele lá na varanda da casa dele, lá em Madureira. Eu namorava Alcione. E aí ficavam os padaizinhos da terra, os canáriozinhos da terra lá dobrando o canto lá na varandinha dele. Vocês devem saber disso bem também para cá, né? Mas eu deveria levar isso mais a sério, não simplesmente uma visão contemplativa, meramente platônica, né, disso, ficar achando bonito, porque de fato é bonito, mas a gente tinha que pensar um pouco mais nesse interesse de Jesus em nos fazer, nos chamar a atenção para observar as aves e as flores. Diz que nós deveríamos lembrar dessas duas coisas criadas ou seres criados, né? De uma forma reflexiva. Os versos 26, 27 e 29 vão dizer assim, pássaros e ervas, flores, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, no caso dos pássaros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta, os passarinhos, os pardaizinhos. Por que vocês se preocupam com roupa? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus, depois de falar, depois de compreendermos, né, essa grandeza da vida e da sustentação da vida, ele vai e faz um paralelo com 2 seres não humanos para que nos gere uma reflexão. E eu acredito que uma das intenções de Jesus aqui é que nós não podemos... será que nós não podemos confiar em Jesus para nos vestir, para nos dar o alimento, uma vez que nós somos muito maiores ou mais significativos, com muito mais valor do que aves e flores? Jesus está fazendo das aves e das flores, irmãos, verdadeiros teólogos. Eles estão ensinando sem púlpito aqui. Está botando as aves, os seres criados, não humanos, como promotores ou divulgadores de uma mensagem incrivelmente significativa. A figura do passarinho, das flores, é uma coisa linda. Mas Jesus não disse em lugar nenhum que as aves ou as flores têm Deus como seu Pai Celeste. Diz que eu e você temos Deus como Pai Celeste, como Pai Celestial. E mais uma vez, se o nosso Pai Celestial, o nosso Criador, o dono da vida e o sustentador da vida, nos dá o que temos, podemos ter certeza que Ele vai também cuidar dos seus filhos. E Ele faz isso. Nós perdemos muito tempo com o sofrimento que a preocupação ansiosa traz. Sofremos fisicamente, sofremos espiritualmente e fazemos as pessoas ao nosso redor sofrer também. Diante de uma evidência muito forte, de um exemplo muito simples, dos grandes teólogos que Deus colocou na criação, os passarinhos e as florzinhas. Então vimos essa realidade que esse primeiro malefício, né, que nós vimos da ansiedade, da preocupação ansiosa, que é incompatível com essas verdades espirituais que pela fé nós cremos. E o segundo malefício gerado pela preocupação ansiosa são problemas diretamente ligados com a nossa fé. Isso surge
em nossas mentes por causa de uma promessa em específico que nós vemos aqui, nessa fase da mensagem do monte, de que o nosso Pai Celestial vai nos alimentar e vai nos vestir. É desse ponto aqui da mensagem, dessa promessa bíblica, que as nossas mentes nos levam para os lugares mais diversos e a ansiedade ganha asas e a frustração também. Porque a gente usa essa promessa da forma errada. Sem a observação, sem a reflexão, sem a consideração bíblica. Usamos mais força do que fé. Por isso que esse ponto onde a preocupação ansiosa danifica a nossa fé, é porque neste momento a gente pega a promessa de Deus e coloca Deus como um ser escravo que está agora numa posição de me dar tudo o que eu quero, porque Ele prometeu que ia me dar o que comer e vestir. E quando Ele não dá, então eu chuto o balde ou o pé da barraca, porque Ele não fez o que disse. Mas será que Ele disse isso? Será que o texto está realmente dizendo isso? Vamos dividir aqui em duas fases, para poder compreender o que está nessa promessa, incluso nessa promessa, e o que não está. No primeiro momento, nós vemos que os crentes, de forma alguma, estão livres ou isentos de trabalhar para manter a sua vida. O fato de Deus dizer, do Senhor Jesus dizer que o nosso Pai Celeste vai nos alimentar e nos vestir, isso não tira de nós a responsabilidade de batalhar pela nossa própria vida. De forma alguma. Nós não podemos ficar sentadinhos numa poltrona murmurando: meu Pai Celestial me proverá. E fico lá aguardando sem fazer nada. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum, pelo contrário, ela nos ordena a trabalhar. Já temos que trabalhar muito bem, buscando excelência, para que Deus seja visto em tudo que fazemos. E isso, obviamente, vai resultar em benefícios espirituais e materiais para a nossa vida. Olha que Jesus usou as aves e as flores como evidência da capacidade, ou evidências da capacidade de Deus, para nos alimentar, para nos vestir, como nós já falamos. Mas eu quero fazer uma pergunta: como é que Deus alimenta as aves? Vocês já viram alguma vez Deus botando a aguinha naquele bebedorinho de bem-te-vi? É bem-te-vi? Não, bem-te-vi não, é beija-flor. Você já viram alguma vez Deus vindo aqui, ou então algum anjo vindo encher o bebedorinho dos passarinhos nos parques? Não, mas a Bíblia diz que Jesus alimenta com os pássaros. Poderíamos, obviamente, ou podemos facilmente dizer que não, Ele não faz isso. As aves se alimentam sozinhas. Não é isso? Sim ou não? Ai, gente, vocês estão acordados? É verdade isso? Os passarinhos se alimentam sozinhos, não é assim? Pelo menos é o que a gente imagina, né? Obviamente, é o que vemos. Mas olha que Jesus nos ordenou que nós fôssemos bons observadores e observadores meticulosos desses pássaros, que não guardam, que não guardam em celeiros e nem trabalham pelaquela comida. Por quê? Porque Jesus, como um observador meticuloso, ele sabe os hábitos alimentares dos passarinhos. Ele sabe tudo. Ele sabe que alguns comem semente, outros comem lixo, outros comem cadáveres. Não é assim? Outros ciscam aqui, outros comem peixe. Os predadores urbanos, né, nossos queridos urubus. Ele sabe que isso acontece. Logo, Deus alimenta a todos. Todos eles. A promessa de Deus está se cumprindo plenamente. Podemos dizer a mesma coisa das plantas. As arvorezinhas, as florezinhas, elas não fazem o trabalho das pessoas no campo,
não trabalham, nem fazem o trabalho das mulheres em casa, tecendo lá seus crochês e seus fios, mas a Bíblia nos diz que Deus as veste. A questão é que, através de um processo complexo, científico, que eu não conheço, mas que Deus providenciou, a ciência nos diz que essas plantas extraem do sol e do solo o seu sustento. Quem é que deu isso? Hein? Pois é. Então, a promessa está perfeita. A promessa se cumpre plenamente. E sabe o que mais? O mesmo acontece conosco, seres humanos. A mesma coisa. Deus nos supre, sim, mas nós temos que trabalhar pelo nosso sustento. Deus não coloca, e aqui é interessante, Deus não coloca todos os seus filhos na situação do profeta Elias, por exemplo, em determinado momento da sua vida, onde ele dá milagrosamente o alimento através de anjos, dos corvos, enfim, meios, através de meios, na verdade Deus nos provê através dos meios naturais. O fazendeiro que está lá plantando trigo vai chegar na nossa mão via mercado, ou se você planta em casa, você vai plantar lá a tua horta, você vai colher, e Deus vai nos suprindo. A gente vai lá comprar carne, alguém abateu o boi, alguém cortou em pedaços, você vai comprar lá, então Deus vai nos dando essa metodologia natural. E agora o negócio de comprar carne está meio caro, né? Mas, mais uma vez, a gente vê o seguinte, Deus proveu a carne. O problema é que a péssima administração dos homens, dos recursos que Deus provê, causa a carestia. Então, estamos dentro de uma realidade que a Bíblia nos fala de que o mundo jaz do maligno e sofremos consequências do pecado. Mas a provisão, Deus, eu hoje passei, correndo ali cedo, né? Passo ali sempre do lado do shopping ali, e está lá aquele monte de boizinho, com esse matinho bonito, então estão tudo parrudinho, né? Tem um Nelore lá, com um cupinzão, né, nas costas, né? Aquele negócio aqui, né? Não sei qual é o nome daquilo. É cupinzão mesmo, né? Bonito, gorducho, e eu cá pensando, né? Passando ali correndo e pensando, isso vai parar em açougue já aqui nos mercados, nos açougues aqui e ali. É muita carne. O fato é que o Senhor provê. Como no caso de Elias, foi um processo não natural e exclusivo, mas no nosso caso, os processos naturais estão aí. Jesus insiste conosco sobre a necessidade de uma confiança despretensiosa. O que seria uma confiança despretensiosa? Eu confio se o Senhor me der. Não falamos mais ou menos isso indiretamente? Se o Senhor me der, eu confio. Se o Senhor não me der como eu quero, porque Deus tem dado, está todo mundo vivo aqui respirando, e nenhum de nós sabe como nós estamos, o que está acontecendo dentro de nós, para que você possa estar me ouvindo, raciocinando, me vendo, mas uma série de funções estão acontecendo dentro de você sem que você sequer possa interferir nisso. E Deus está aqui suprindo soberanamente a nossa vida, mantendo a vida e nos dando condições de interagir com as coisas. Estamos aqui alimentados e vestidos. Então Deus está nos suprindo intensamente. Então, quando nós falamos aqui, quando Jesus insiste conosco sobre nós termos um tipo de relacionamento com Ele despretensioso, eu acredito que Ele está querendo nos fazer pensar que nós temos que aprender a ter uma fé. Essa expressão não é a ideal, mas em certo sentido, nós temos que ter uma fé não ingênua. Não tem nenhum ingênuo aqui, nem inocente. O pecado tirou isso de nós depois da queda. A questão é que esse fato da confiança pretensiosa nos leva a aparentar uma certa fé ingênua, que é aquele negócio de eu botar a fé na coisa e não a fé em Deus. Vamos falar mais sobre isso na mensagem de domingo.
Romanos 4. Nós temos que parar com isso. De tentar materializar a nossa fé com as coisas que a gente quer que surja na nossa frente, que queremos que surjam na nossa frente. E depois, se não surgem como queremos, botamos a culpa em Deus, ou na igreja, ou no pastor, em alguém, quem estiver mais perto. Porque a nossa fé, a nossa confiança despretensiosa tem que ser em Deus, que tudo provê. Isso nos leva muito facilmente para uma fé apática. Porque se eu não estou vendo aquilo que eu pretensiosamente quis, e disse que eu estava querendo isso pela fé, mas na verdade era uma mera pretensão ou manipulação das coisas espirituais, eu acabo por não confiar em Deus como deveria e desconfiar de Deus, de tudo que Ele tem feito. Isso nos leva para uma apatia espiritual, para um estado de murmuração, e o murmurador, ele é um incrédulo. Outro ponto que nós temos que pensar aqui nesse aspecto de como a preocupação ansiosa afeta a nossa fé é que os crentes não estão livres da sua responsabilidade. Creio que todos nós já estamos percebendo isso, mas vale a pena reafirmar. Se Deus promete alimentar e vestir os seus, e aqui é um ponto forte, por que tem tanta gente não alimentada? Tem tanta gente desnutrida e mal vestida. Eu não estou falando simplesmente de um grupo como se Deus cuidasse apenas dos seus. E os incrédulos Deus não cuida. De forma alguma. Isso não existe. Até porque existem muitos crentes, muitos, em muitas regiões do mundo, do nosso país, afetados fortemente por seca, por fome, que passam toda espécie de necessidades. Não posso, nem tenho meios, nem tempo agora de passar perto de propostas, de soluções para esse problema. Vamos entrar naquele campo da justiça social, a coisa que Deus se preocupa demais em todas as Escrituras. Não estamos lidando com um assunto de solução simples, muito pelo contrário. Mas eu tenho convicção que a principal causa da fome não é a falta da provisão divina. Não é falta da comida, do alimento e do que vestir. Mas é, sem dúvida alguma, dessa injusta e terrível distribuição de recursos por parte do homem. Mais uma vez falamos de consequência de pecado. A verdade é que Deus forneceu os recursos para a nossa subsistência amplamente na terra e no mar. Amplamente. A terra produz a planta, que nos dão sementes, as árvores, os frutos, enfim. Temos os animais, as aves, os peixes. Ele criou tudo isso aí, isso tudo é muito frutífero e se multiplica. Mas o homem desperdiça. O ser humano estraga esses recursos, não distribui corretamente. E ainda tem aquele outro extremo, tem o que tem e não valoriza o que tem. Porque sofre de achar que tem que ter o que o outro tem. A Bíblia chama isso de avareza. E compara lá em Isaías o pecado de avareza ou de feitiçaria. Quando nós temos o que precisamos para viver, porque Deus nos deu, eu vivo angustiado e aflito porque eu não tenho o que meu vizinho tem. Provisão Deus deu, irmãos. Deus tem cumprido firmemente os cuidados com o alimento, vestimenta e o que bebemos, comer, beber e vestir. Deus tem dado, como deu para as aves e deu para as flores. Um terceiro e último ponto aqui sobre essa questão o quanto a preocupação ansiosa danifica, afeta a nossa fé. Estar livre de preocupações ou não estar sofrendo por essa
a preocupação ansiosa e estar livre de dificuldades são duas coisas completamente diferentes. Vou repetir. Estar livre dessa preocupação ansiosa, escravizadora, imobilizadora, que agride e danifica a nossa fé. E estar livre de problemas são coisas completamente diferentes. O Senhor Jesus nos manda deixar de lado esse tipo de preocupação, mas Ele de forma alguma nos promete que nós seremos imunes aos problemas, às coisas que nos afetam, as causadas por nós e as não causadas por nós. Não tem isso também na Bíblia, muito pelo contrário. Há um bocado de indicação aqui no próprio texto e na Bíblia de que o Senhor Jesus sabe plenamente de cada calamidade que nos espera. Deus sabe de cada uma delas. Embora Deus vista a erva do campo, as flores, enfim, se a gente pensar, né, são tão comuns e de tão pouco valor, né? Mas é o caso do pardal, mas as ervas do campo, Deus não impede em momento nenhum que elas sejam queimadas. O texto nos diz isso. Deus sabe que elas serão em algum momento cortadas ou queimadas. Pega aí os pardaizinhos, não valem nada, monetariamente, financeiramente falando. Mas Mateus 10, 29, uma situação correlata aqui, Jesus diz que nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Opa! Então, os pardais que o Senhor diz que alimenta e alimenta, em algum momento eles vão cair mortos. E o Senhor sabe disso. É o que o texto nos diz. Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Deus conhece as nossas calamidades, todas elas. Ele alimentou, sustentou, vestiu as flores e as ervas, mas em algum momento serão cortadas e queimadas. E Ele deu ao pardal, aos passarinhos, tudo que eles precisam para serem nossos professores de teologia aplicada. Mas Ele sabe que em algum momento esses pardais vão cair mortos, quando diz cair no chão. A promessa de Deus aqui, que Jesus nos fala aqui no monte, não foi a promessa de que eles não morreriam, mas é a promessa de que isso não aconteceria sem o conhecimento e o consentimento de Deus. É isso que está no texto. Viram lá atrás que eu ia dizer que nós íamos entender essa promessa e ver porque nós sofremos da forma errada e geramos, permitimos que o nosso coração produza um tipo de incredulidade porque a gente não observa corretamente, não considera corretamente. As pessoas também não caem, não morrem. Os aviões não caem. Pois é. Acredito que a libertação que um crente tem ou deve ter, procurar ter, se exercitar espiritualmente para libertar-se dessa preocupação ansiosa, não deve depender da garantia da ausência de problemas, de forma alguma. Problemas compõem as realidades de um mundo que jaz no maligno e Deus não somente ele conhece como consente, soberanamente, debaixo do seu amor e da sua justiça. O que nós temos é que confiar que Deus é realmente um Pai amoroso e cuidadoso, que nos deu a vida, sustenta a vida, e a nossa vida como imagem e semelhança de Deus é mais importante do que a dos pardais e das flores, que Ele cuida de forma majestosa, mas não impede que sejam cortados, queimados ou morram. Nós devemos realmente confiar que Deus, Ele até mesmo nos dá, Ele permite os momentos de sofrimento, sem dúvida alguma. Tudo isso está dentro dos seus cuidados. Aí vamos para Romanos 8, 28, né? Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas incluem
o momento onde as florzinhas são contempladas e o momento onde elas queimam e caem, como os pardais. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Se nós fomos chamados por Deus, segundo o propósito de Deus de ser honrado e adorado, nós estamos dentro desse ambiente espiritual que Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem, por mais que na hora eu não compreenda. Isso não me cria de forma alguma qualquer tipo de álibi para duvidar de que Deus continua como provedor santo, amoroso e justo. Amém? Semana que vem a gente pega os versos 33 e 34. Vamos ficar de pé. Pai querido, estamos aqui diante de um dos maiores desafios da nossa vida cristã, ó Pai, que é o de, por incrível que pareça, é confiar no Senhor. Por incrível que pareça, por mais louco que isso possa parecer, o maior desafio da nossa vida cristã é confiar em Deus, que Tu és o supremo provedor, que tudo está acontecendo, ó Deus, debaixo da órbita do Teu querer, debaixo do Teu conhecimento e do Teu consentimento, do Teu amor e da Tua justiça. Nos ajuda, ó Deus, a ter corações gratos e contentes, porque o Senhor nos criou, o Senhor preserva a nossa vida, o Senhor nos deu a Sua imagem e semelhança, nos salvou através de Cristo Jesus, e isso, sem dúvida alguma, é mais do que suficiente para compreendermos que somos mais importantes, ó Deus, do que os pardais e as flores. Ainda assim, o Senhor cuida de tudo isso. Ajuda-nos a Te adorar como Pai celestial amoroso. Nos ajuda, Pai, a compreendermos realmente na prática que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu supremo e santo propósito. Nos ajuda, Deus, a exercitar esta fé confiante, dependente, esperançosa, todos os dias, ó Deus, e que essa preocupação ansiosa seja cada vez mais colocada de lado, para que não venhamos a desonrar, ó Pai, o Senhor com todos os seus cuidados por nós, tão diários e intensos. Assim eu Te peço pela vida de cada um aqui, ó Pai, nos ajuda nisso, a exercitar consciente e deliberadamente a nossa fé, colocando toda a nossa esperança, a nossa segurança e a nossa paz, ó Deus, tudo isso seja depositado, ó Pai, no Teu trono, na Tua soberana e santa provisão para nós. Assim eu Te peço, muito agradecido, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, uns com os outros?